Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isto, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, estamos celebrando o domingo de Pentecostes e com esta solenidade nós iremos concluir o tempo da Páscoa. Iremos fechar esses 50 dias em que passamos suplicando o Espírito Santo. Mas, meus irmãos, o que é que nós estamos celebrando? Ou melhor, para que é que nós estamos suplicando o Espírito Santo? Nós passamos 50 dias pedindo o Espírito Santo. Hoje, Jesus derrama o Espírito Santo sobre a sua igreja. Mas, para que é que nós estamos pedindo o Espírito Santo? O Papa emérito, mas na época o Papa Bento XVI, em Pentecostes de 2009, ele na sua homilia de Pentecostes do ano de 2009, ele dizia assim: queridos irmãos e irmãs, se quisermos que o Pentecostes não se reduza a um simples rito ou a uma comemoração até muito sugestiva, mas seja um acontecimento atual de salvação, temos que nos predispor em expectativa religiosa do dom de Deus, mediante a uma escuta humilde e silenciosa da palavra de Deus. Precisamos nos dedicar à oração. Então, para que nós simplesmente não venhamos à igreja, o padre está ali vestido de vermelho, a igreja está mais enfeitada do que comumente está, nós ouvimos um cântico diferente, a sequência de Pentecostes, e talvez algum cântico falando sobre o Espírito Santo, para que não aconteça simplesmente isso, e nós voltemos para casa tendo celebrado apenas uma formalidade. Diz o Papa Bento XVI, é necessário que nós tenhamos uma atitude orante. Meus irmãos, nós temos certeza que muitos aqui, a grande maioria, já celebrou Pentecostes em outras ocasiões. E eu tenho certeza que aqui, a grande maioria, se não todos, misericórdia, já suplicou o Espírito Santo. E nós precisamos suplicar. Nós precisamos pedir a Deus o Espírito Santo, não apenas durante a novena de Pentecostes, e não apenas no dia de Pentecostes, mas precisamos suplicar o Espírito Santo constantemente. Mas nós poderíamos nos perguntar: mas por que, padre?
não obstante já tenhamos celebrado Pentecostes e, não obstante, tenhamos já suplicado o Espírito Santo, por que é que nós não somos santos? Por que é que nós não somos fervorosos, generosos em obedecer a Deus e em fazer a sua vontade? Sempre dispostos em dizer sim a uma vontade de Deus imediatamente conhecida. Não apenas dizer sim aos mandamentos de Deus, claro, também, principalmente, mas também à vontade de Deus, uma vez conhecendo o que Deus quer de mim, uma vez conhecendo a sua vontade. Por que é que, infelizmente, na grande maioria, não existe essa generosa predisposição em dizer: eis-me aqui, Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra? Isso não existe, meus santos, porque nós não temos abundantemente, nós não temos de uma maneira ativa o Espírito Santo. Sim, temos o Espírito Santo porque fomos batizados. Temos o Espírito Santo porque estamos em estado de graça. Temos o Espírito Santo porque quando recebemos a Eucaristia, nós recebemos a Trindade. Então, recebemos o corpo e sangue de Cristo, mas recebemos a divindade inteira, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque onde está o Filho, estão o Pai e o Espírito Santo. Então, sempre que recebemos a Eucaristia, recebemos o Espírito Santo. Mas, se não houver uma piedade da nossa parte, um desejo sincero de amar a Deus, esta graça, este dom, o dom por antonomasia, o dom de Deus, que é o Espírito Santo, permanece em nós de uma forma quase que inativa, sem ação. Então é a nossa vida de oração que de alguma maneira põe em atividade, dá a este dom as condições de ele agir, porque Deus, ele está à porta e bate. Se eu abrir, ele entra, mas ele não arromba as portas. Vocês não vão ouvir uma expressão como: aquela pessoa está possessa do Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele pede a nossa autorização, ele quer agir conosco, ele quer nos santificar com uma coparticipação. É claro que a ação do Espírito Santo é uma ação primordial, 99,99,99. A nossa cooperação é mínima e a nossa própria cooperação já é agraciada, mas tem que haver a nossa colaboração, e a nossa colaboração se dá na oração, quando nós todos os dias nos colocamos em oração, pedindo a Deus que Ele derrube as barreiras do nosso coração, para que o Espírito Santo opere em mim a obra de Deus, para que eu seja aquele que Deus quer, aquele que Deus sonhou. Então nós precisamos rezar e rezar todos os dias. E aqui eu vou dar um conselho, que é claro, é um conselho para os iniciantes. Isso aqui não é o normal da vida espiritual, mas para quem está começando, tem que ter, além do seu terço rezado e bem rezado, e que deve ser rezado todos os dias, além de algum livro de espiritualidade que você esteja lendo, mas ter todos os dias, no mínimo, para os iniciantes, 20 minutos de oração. E ora, isto que eu estou dizendo, no mínimo, para todos nós, todos os dias, é óbvio que isso deveria se aplicar, principalmente, óbvio, depois da comunhão dominical. Então, já vou dizendo, por favor, se você não tem que tirar o seu pai da forca, para que sair correndo da igreja, quando você pode comungar e deve fazer ação de graças? Ora, mas se você recebe Jesus e não faz ação de graças, você nem se dá conta profundamente de quem você está recebendo. Então, pelo amor de Deus,
pela sua salvação e pela salvação das pessoas que passarão pela sua vida, porque se você se santifica, você santifica também. Aprenda, comece. Imagine, meu santo, 20 minutos a mais, 20 minutos a menos, depois de uma missa comprida do Padre Averlan, não faz diferença, né? O que são 20 minutos depois de 1h30? Nada. Então, o domingo é o dia do Senhor, é o Dies Domini. Então, eu vou permanecer em ação de graças e dizer: Jesus, eu nem sei rezar direito, mas me ensina a rezar. E você recebeu uma pessoa viva, ou melhor, você recebeu 3 pessoas vivas: a pessoa do Pai, a pessoa do Filho e a pessoa do Espírito Santo. Então peça ajuda. Meu Deus, meu Pai, ou Jesus, ou Espírito Santo, me ajude. Eu não sei rezar, eu não sei fazer ação de graças, mas eu te prometo que eu permanecerei aqui esses 20 minutos suplicando-te a graça de crescer em oração. E não tenha dúvidas que o Espírito Santo, que, como diz São Paulo, nós não sabemos o que pedir, nem como pedir, mas o Espírito vem em auxílio da nossa fraqueza, e Ele reza em nós, e Ele vai nos ensinando pouco a pouco a permanecer na presença de Deus, ou a abrir o nosso coração e falar com Deus, ou ouvir Deus, como a Deus aprouver, nos fazer crescer, começar e evoluir na vida de oração. Então, o primeiro aspecto aqui, estou falando apenas aos domingos. E Padre, e nos outros dias? Nos outros dias que você não puder vir à missa, você faz essa oração em casa, no seu quarto. Depois que você rezar o seu terço, ou antes de você rezar o seu terço, ou depois da sua leitura espiritual, ou antes da sua leitura espiritual, aquele momento de oração pessoal e oração íntima, em que você conversa com aquele que habita no seu coração como num templo. Deus habita no seu coração, e isso não é uma verdade de sentimento, isso é uma verdade de fé. Se você é batizado, Deus habita no seu coração. Então você vai conversar com o nosso Senhor, você vai se colocar na presença de Deus e suplicar a Ele a graça de você crescer em amizade com Ele, e suplicar a graça de você se deixar mover cada vez mais pelo Espírito Santo, de você ser dócil ao Espírito Santo. E não tenha dúvidas, meu santo, que você vai crescendo pouco a pouco na espiritualidade, na amizade com Deus. Então, o primeiro requisito que o Papa Bento XVI apresenta aqui nessa homilia de Pentecostes de 2009 é este. Isto é, nós precisamos ter vida de oração para que o Espírito Santo, ele opere em nós a obra começada no dia do nosso batismo. E qual é a obra? A nossa santificação. E aqui santo não é apenas uma realidade para Santa Teresinha, para Santa Rita, para São Padre Pio, para o Curadás, para Dom Bosco. Essa obra de santidade é para todos nós. Sede santos como o vosso Pai do céu é santo. É uma palavra para todos nós. Pois bem, e o segundo, então vai dizer aqui nesta mesma homilia, o Papa Bento XVI, que o que o ar é para a vida biológica, o Espírito Santo é para a vida espiritual. De modo que, da mesma maneira que eu necessito de respirar para viver, eu preciso do Espírito Santo para ter vida espiritual. Então eu preciso todos os dias. E quem dera que nós soubéssemos de cor o Veni Creator, ó vinde Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os nossos corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor do Deus excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. E segue a oração. E você todos os dias, e até mesmo várias vezes ao dia, você aprendesse a suplicar, a rezar esta oração, pedindo a Deus a graça de suplicar não apenas com a boca, mas com a vida.
suplicando o Espírito Santo de verdade, como quem sabe que necessita do Espírito Santo, como quem sabe que necessita mais do Espírito Santo do que da água, mais do Espírito Santo do que de comida, mais do Espírito Santo do que do ar para respirar. Então, essa consciência vívida, essa consciência forte de que eu preciso do Espírito Santo, porque senão eu estou perdido, eu vou para o inferno. Eu preciso do Espírito Santo, porque senão eu vou fraquejar na minha vida e cometer muitos e grandes pecados. Eu preciso do Espírito Santo. Pois bem, então continua aqui o Papa Bento XVI. E da mesma maneira, aí vem agora o segundo aspecto. E da mesma maneira, ele diz aqui, nós precisamos do ar. O ar está para a vida biológica, como o Espírito Santo está para a vida espiritual. E da mesma maneira que pode haver realidades que contaminem este ar, comprometendo a vida biológica, existem realidades que podem comprometer a nossa alma, que nos levem à morte espiritual, que comprometam a nossa vida espiritual, e que são aqui os pecados. Então, se por um lado, para que eu cresça no Espírito Santo, para que eu receba o Espírito Santo, eu necessito de vida de oração, por outro lado, eu necessito de combater os meus pecados, porque se uma alma em pecado, ela se fecha à ação do Espírito Santo. E aqui eu me refiro não apenas, nem principalmente aos pecados mortais. Como assim, padre? O senhor não se refere principalmente aos pecados mortais? Eu não me refiro hoje principalmente aos pecados mortais, porque eu sei que vocês têm essa consciência de que o pecado mortal, ele compromete a nossa salvação. Mas eu também sei que, infelizmente, existe na mentalidade de muitos de que o pecado venial, ele pode ser tolerado tranquilamente, porque afinal de contas, o pecado venial, ele não me priva da comunhão. E é verdade, o pecado venial, aqui eu estou falando de uma maneira bem rasteira, que nós iríamos, se nós aprofundássemos, nós iríamos que não é bem assim. Mas, ok, de maneira geral, é verdade, o pecado venial não o priva da comunhão, e o pecado venial em si, aquele pecado venial, ele não leva para o inferno. Aí o católico diz, então tá bom, então eu não vou combater os pecados veniais. Só que o pecado venial, ele vai endurecendo a sua alma e vai tornando você rígido à ação do Espírito Santo. O pecado venial, ele diminui, digamos, ele incapacita você à atividade do Espírito Santo, de modo que é compreensível então, infelizmente, porque é que tantos católicos com o Espírito Santo, tantos católicos comungando até diariamente, não são santos. Por quê? Porque não combatem os seus pecados veniais. São dados a irritações, querem sempre que as suas vontades sejam feitas, se entregam a iras, a perda de paciência, são preguiçosos, são superficiais na sua vida de oração, são displicentes na luta contra os pecados veniais. Então é claro que uma alma assim, embora até tenha o Espírito Santo, nem de longe é santo, porque é medíocre, porque é superficial, porque é preguiçoso, porque é irascível, porque não combate os seus pecados veniais. Então, meus santos, se nós não queremos que a celebração de hoje seja apenas uma formalidade, mas se nós queremos receber o Espírito Santo, para que ele comece a agir
no nosso coração, para que ele tenha plena atividade nas nossas almas, duas realidades são necessárias. Nós precisamos rezar e precisamos começar a combater os nossos pecados, e combater os pecados veniais da mesma maneira que combatemos os pecados mortais. De verdade, lutar contra eles e querer arrancá-los da nossa vida. Aí sim você vai ver o quanto a ação do Espírito Santo vai crescendo cada vez mais. E o caminho aqui é: comece por um pecado venial. Não queira lutar contra todos eles de uma vez. Os pecados mortais, nós eliminamos todos eles de uma vez. Mas os veniais, você pega um. Eu sou muito dado à preguiça na oração, dentre outros pecados. E você começa então a combater esse pecado da preguiça. Eu me irrito muito facilmente com a minha esposa. Então você começa a combater esse pecado da irritação. Eu tudo reclamo em casa, e grito, e falo alto, e esbravejo, e não seguro a minha língua. Pois bem, você vai então combater esse pecado. Eu com muita facilidade, eu levo à frente aquilo que eu descubro. Eu sou fofoqueiro, coisinhas bobas, mas eu sou fofoqueiro, eu sou fofoqueira. Pois bem, você vai combater este pecado, e quando você vencer aquele pecado, você vai combater um outro pecado, e você vai vendo o quanto a atividade do Espírito Santo vai crescendo cada vez mais em você. Porque, meu santinho, minha santinha, se você não tiver o Espírito Santo ativo, vívido, atuante na sua alma, você, meu santo, minha santa, não vai resistir diante das grandes provações que todos nós temos, ou que todos nós teremos. No mundo tereis tribulações, mas coragem, de Jesus, eu venci o mundo. De modo que, se nós estivermos com o Espírito Santo atuante em nós, nós teremos a força necessária para permanecer com Jesus vitorioso sobre o pecado. Então precisamos colocar em prática, porque senão seremos sempre cristãos medíocres e não resistiremos na provação. E, meus irmãos, com toda sinceridade, nós vemos o quanto cada vez mais tem se tornado mais difícil ser cristão católico de verdade. Se nós não tivermos o Espírito Santo atuante em nós, se você acha que você vai permanecer fiel com este nível de catolicismo que você tem tido, de rezar o terço desatentamente, vir à missa, entendeu? Apenas por desobriga, continuar comungando mal. Olha, não, você se confessa. Não é que você tem comungado em pecado mortal. Não, você comunga em estado de graça, mas comunga mal. Você não reza enquanto comunga, e depois que comunga, você já vai embora. Sem vida espiritual diária, você não vai resistir quando vier uma provação grande na sua vida, e você não vai resistir quando a provação que se aproxima cada vez mais da igreja, da nossa vida se aproximar. Porque, meus santos, não tenhamos dúvidas, nós estamos nos aproximando de grandes provações para a igreja. Olhem para o mundo, e vocês verão no mundo que tem havido um abandono gradativo da fé. Cristãos católicos seduzidos cada vez mais pelo mundo e pela mentalidade mundana. Por quê? Porque o mundo tem se colocado de tal maneira diante dos cristãos, como que querendo nos obrigar a aceitar a sua mentalidade. Imagine, meus santos, nós vimos aqui nos meios de comunicação, isso não é segredo para ninguém, abençoando uniões de 2 homens e de 2 mulheres. Quando é que um padre poderia abençoar o pecado? Nunca, jamais. E isso acontecendo
à luz do dia, sendo televisionado, mostrado para todos, como se isso fosse virtude. E não pensem vocês que isso não está chegando a nós. Não pensem vocês que isso é só uma realidade lá distante. Imagine a comunhão sendo promovida para ser recebida por pessoas em pecado mortal. Lá nesta mesma Alemanha, mas não, infelizmente este privilégio satânico não é só deles não, tá? Infelizmente não é só deles. E que promovem tal dia, venham para cá, mesmo quem não tem fé católica, mesmo quem não está em estado de graça, venha receber a comunhão, não há problema nenhum. Meus irmãos, tem havido pouco a pouco essa progressão no pecado, perdi a palavra, eu tenho que fazer uma criminalização da fé católica. Isto é, você agora se tornou criminoso porque você é católico, porque você crê na fé católica. E se nós não tivermos o Espírito Santo vivo, vívido, atuante, ativo em nós, nós seremos engolidos pela mentalidade mundana. Nós seremos engolidos e diremos: não, o que é que tem? Está todo mundo fazendo? Nós não iremos suportar ser perseguidos. Por quê? Porque quem é que vai querer comprometer a própria paz e a própria segurança por causa de religião, se você não tiver uma presença viva e forte do Espírito Santo no seu coração? Meus irmãos, nós precisamos daquele mesmo Espírito que animou os mártires. Aqui me vem à memória Santa Águeda. Santa Águeda, aquela menina, aquela mocinha de 14 anos, que presa, descoberta cristã, que é surrada e é instigada a abandonar a fé, e Santa Águeda diz: eu não abandonarei a minha fé. Santa Águeda, então, que ela é com um alicate em brasa, os seus seios são arrancados com aquele alicate em brasa, e ela, em meio àquela dor, diz ao seu algoz: você não tem vergonha de arrancar em mim aquilo que a sua mãe o deu para amamentar? E ela é levada então para o calabouço, e diz que São Pedro lhe concede a cura. Ela não morre, mas mesmo com aquelas dores violentas, o seu algoz diz: e agora você vai renunciar a Jesus Cristo, a sua fé? E ela diz: não, meus santos, essa mulher, ou ela está sendo animada por uma força sobrenatural, porque não é uma força humana. E ela diz: não, eu não renuncio à minha fé. E nós precisamos desta força sobrenatural, para que nós resistamos hoje ao pecado, amanhã à perseguição, ela virá. E eu digo isso, vocês que me conhecem, eu digo isso há mais de 10 anos. Nós veremos, alguns pelo menos, veremos a perseguição propriamente dita. Não tenhamos dúvidas. Está se tornando e tornar-se-á crime ser cristão católico de fato. Não pense que isso aqui é um arrobo é uma metáfora. Não, é pura verdade. Nós iremos experimentar e já estamos vendo em alguns lugares do mundo isso acontecendo. Pois bem, e Santa Águeda diz que não, mesmo com os seios tolhidos, arrancados, ela diz que não. Ela então é amarrada pelos pés e é arrastada entre vidros e brasas, e assim ela vem à morte. Veja aqui, meus santos, que uma força humana não capacitaria Santa Águeda a isso, mas a força sobrenatural sim.
E ela então, cheia do Espírito Santo, ela estava disposta a sofrer tudo e a padecer tudo por causa da sua fé. Nós precisamos desse Espírito Santo, senão nós não iremos resistir. Quando vem o pecado, você vai escolher o diabo e as suas obras e vai renunciar a Deus. Quando vier a tentação, você vai escolher a tentação e vai renunciar a Deus. E quando vier a perseguição, nem tenha dúvida que você escolherá o inimigo, porque você não vai querer pagar o preço pela sua fé. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós ouvimos hoje, agora, né, a sequência de Pentecostes, também uma outra oração que você poderia aprender e rezar frequentemente, e que diz: enchei luz bendita, chama que crepita o íntimo de nós. Aquela chama de amor que arde nos nossos corações e que nos torna incapazes de não amar a Deus. Quando a chama de Deus crepita em nós, nós não saberemos fazer outra coisa que não amar a Deus. Como não te amar, Senhor, e te amar de todo o meu coração? Como não lutar contra o pecado, Senhor, e lutar contra as minhas forças? Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Mas quando vem esta luz, quando vem este Espírito, ele ao sujo lava, ao seco rega, o doente ele cura. Ele dobra o que é duro, aquelas vontades resistentes, que não quer se dobrar à vontade de Deus. Aquilo que em você se diz: Padre, eu não consigo renunciar esse pecado. Padre, eu não consigo mudar esse meu mau hábito. Pois bem, suplique o Espírito Santo, porque Ele dobra o que é duro. Ele dobra o que é resistente. Ele guia no escuro. Ele aquece o que é frio, o que é gélido. Ele dá vida ao que é morto. Mas para isso, nós precisamos suplicar o Espírito Santo. Meus irmãos, não vou me alongar mais, mas eu peço, pelo amor de Deus, suplique o Espírito Santo. Pelo amor de Deus, façamos ação de graças. Que pelo menos na missa dominical, façamos uma boa ação de graças. E façamos este propósito com Deus, para todos os dias termos pelo menos 20 minutos de oração, em que, dentre outros assuntos que com Deus nós iremos tratar, nós iremos sempre suplicar: vinde Espírito Criador, as nossas mentes iluminai, os nossos corações enchei de amor, dobrai em mim o que é duro, guiai-me no escuro e transformai o meu coração. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. De pé.